Se queremos ser a favor de Cristo, nós devemos ser contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. O cristianismo é marcado pela contradição. Jesus, ao vir ao mundo para nos salvar, ele não vem a primeiro momento como um rei majestoso, glorioso e triunfante, mas pelo contrário, ele vem em simplicidade, em humildade, em pobreza. Se encarna no ventre de uma virgem humilde, nasce num estábulo, é depositado dentro de uma manjedoura. E Jesus inicia o seu ministério. Escolhe homens improváveis aos olhos humanos. E Jesus desenvolve o seu ministério, realiza a sua missão. E para nos trazer vitória, Jesus encerra o seu tempo aqui, aparentemente fracassado, humilhado, espancado, morto numa cruz. Mas ele vence, ele ressuscita no terceiro dia. E esse Messias acabou frustrando a expectativa de muitos. O cristianismo é marcado pela contradição, porque a lógica do reino de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo Jesus, eles são completamente contrários ao que a nossa natureza decaída sugere, ao que o mundo prega e vive e ao que o diabo nos propõe constantemente. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no verso 18, está escrito que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Se nós pegamos, por exemplo, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, nós iremos deparar com o famoso Sermão da Montanha que Jesus pregou. E de fato, aos olhos humanos, aqueles ensinamentos são loucura, porque eles vão totalmente na contramão do que a carne, do que o mundo e do que o diabo propõe. Lá quando pegamos, por exemplo, as bem-aventuranças, Jesus já inicia dizendo que bem-aventurados são os que choram, por exemplo. Então, o mundo pregaria que bem-aventurados são os que estão sorrindo. Mas aqui Jesus diz, bem-aventurados os que estão chorando, porque eles serão consolados. Depois Jesus fala sobre os mansos, sobre os pacíficos e sobre os misericordiosos, como sendo esses os bem-aventurados. Quando, na verdade, o mundo, o diabo, a carne, nos leva a querer ser pessoas violentas, vingativas, que agem pela própria força. Lá no versículo 10 está escrito que felizes são os perseguidos por causa da justiça. No versículo 11 está escrito de Mateus 5 também que bem-aventurados seremos nós quando formos caluniados, perseguidos e quando disserem falsamente todo mal contra nós. Olha só como é loucura os ensinamentos de Jesus Cristo. E lá no versículo 13, Jesus prega que nós devemos ser o sal da terra. No versículo 14, que nós devemos ser a luz do mundo. Tudo isso fala de contradição. O sal para ser colocado num lugar onde não há sabor, a luz para ser colocada, para manifestar num lugar onde não há luz, ou seja, contradição, luz e trevas. O versículo 38 de Mateus 5, por exemplo, ele diz: vocês ouviram e foi dito a vocês, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra face. Olha só, isso é loucura diante do nosso impulso carnal, diante do que o diabo quer que nós façamos, diante do que o mundo nos incita a fazer. No verso 44, Jesus diz assim: eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. O capítulo 6, ele fala sobre a gente fazer as boas obras em segredo, no secreto, sem chamar a atenção. E o ensinamento contrário a esse é que nós façamos as boas obras fazendo alarde, mas aqui é ao contrário. E nós vemos Jesus ensinar que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, mas ajuntar tesouros eternos. Enquanto o mundo, enquanto a carne, enquanto o diabo está dizendo, vocês precisam focar aqui, ajuntar aqui, se entesourar e enriquecer aqui. A lógica do Cristo é diferenciada. No capítulo de número 7, Jesus ele diz que nós precisamos entrar pela porta estreita. Isso consiste em escolher o caminho mais difícil. Enquanto o mundo, enquanto a carne, enquanto o diabo nos leva a querer buscar o que é mais fácil, o que é prazeroso, o que nós achamos mais agradável. Mas a lógica de Deus é completamente diferenciada. E não só
No Sermão da Montanha nós encontramos esses ensinamentos que são contradição, mas em toda a Bíblia Sagrada, em toda a Sagrada Escritura. Quando pegamos, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 14, lemos assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os praguejeis. E lá no versículo de número 17 ele diz: não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. O ensinamento contrário a esse seria para que nós amaldiçoássemos aqueles que nos amaldiçoam, e seria nós fazermos o mal àqueles que nos fazem mal. Mas a palavra de Deus vai ao contrário. A igreja é uma contradição, o seu magistério, a sua tradição são contradições neste mundo. O cristianismo é marcado pela contradição e ele jamais irá se adaptar ao mundo. Pelo contrário, é o mundo que deverá se adaptar ao cristianismo. Por isso não há meio termo. Ou nós cremos em Jesus e somos salvos, ou nós o rejeitamos e nos perdemos. Preste atenção nesta profecia proferida por Simeão, no episódio em que os pais de Jesus o apresentam no templo. Lá em Lucas 2, verso 34, está escrito assim: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. A própria profecia já apontava que Jesus iria ser sinal de contradição. E nós, como seguidores de Cristo e seus missionários, nós também precisamos ser sinais de contradição nesta terra. Nós sim seremos odiados pelos inimigos de Cristo, porque nós andamos na contramão, nós nadamos contra a correnteza, nós vamos pelo caminho contrário ao que a multidão e ao que a maioria vai. Nós realmente somos do contra, somos contra a carne, pois nós não podemos nos deixar ser levados pelos impulsos carnais. Nós somos contra o mundo porque, de fato, os princípios que regem a nossa vida não são os princípios mundanos e sim da palavra. Nós somos contra o diabo. Existe até uma frase atribuída a São João Maria Vianney que diz que se no nosso caminhar nós não estamos batendo de frente com o diabo, é porque provavelmente nós estamos indo na mesma direção que ele. Se nós não estamos sendo perseguidos, como diz aquela canção que o Padre Fábio de Melo canta, nós não estamos sendo de fato bons cristãos e verdadeiros, porque quando nós vivemos na lógica do reino de Deus, vivemos a palavra de Deus, de fato nós iremos ser sinal de contradição. Então que nós possamos ser sinais de contradição neste mundo como Cristo Jesus, e assim nós iremos impactar esta terra com o testemunho verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio desta série, em nome de Jesus.